Estão me escutando aí? Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Doutora Ana Luísa, seja bem-vinda. Vamos lá. Hã? Pode começar? Tranquilo? Claro. Então, boa noite, gente. Eu sou a Dona Luísa, estou no Fellow de Cirurgia Refrativa e Estatocone do IOCM. Então, o tema proposto hoje é infecção refrativa. Existe evidência para uso preventivo de antibiótico? Então, hoje eu trouxe vários artigos, o que tem da última revisão de literatura, que foi publicado, tanto a maioria dos estudos fora do Brasil. Mas aí eu quis trazer o que tem falado nos últimos artigos. Esse primeiro artigo, ele foi publicado no ano passado, pela Itália, foi um estudo feito na Itália, que ele mostra o quê? A profilaxia de infecção ocular no cenário das cirurgias intraoculares, então mostra tanta implicação na prática clínica e no risco, né, no manejo que a gente faz. Então, o que ele é? É um artigo de revisão de literatura, que ele mostra as estratégias de asepsia, de antisepsia no pré-operatório de todas as cirurgias oculares foi feito na Itália, mas ele mostra, traz o que é feito na Europa toda. Ele mostrou em vários países o que eles usam de profilaxia pré-operatória e intraoperatória. Ele fez uma revisão de literatura mostrando o que tem de consenso. Então, ele fala que diferentes estratégias são adotadas no pré-operatório para diminuir o número de complicações patológicas. Na Europa, eles não têm um consenso global assim sobre a profilaxia de endoftalmite em cirurgias de catarata ou infecções em cirurgias oculares. Então, o que eles mostram? Antibióticos, o que eles geralmente usam, né? Os principais antibióticos estudados são as fluoquinolonas, e todos os estudos que eles fizeram demonstraram uma redução da carga bacteriana conjuntival. Vários estudos mostraram um efeito cinético entre o uso de levofloxacino tópico 0,3% no dia pré-operatório, junto com a irrigação de PVPI para diminuir a carga bacteriana conjuntival. Quando eles estudaram outras quinolonas, tanto moxifloxacino como gadfloxacino, eles viram que os resultados são semelhantes. Isso geralmente usando 4 vezes por dia, 3 dias antes da cirurgia. Então, todos os dois foram igualmente eficazes na redução da unidade formadora de colônias. Já as quinolones, comparando com o PVPI, não teve redução significativa da unidade formadora de colônias. Então, todos os dois são igualmente eficazes. Esse estudo foi um estudo transversal e observacional em quase 465 mil olhos, e o que eles viram também? O uso de antibiótico profilático antes das cirurgias, principalmente de catarata, versus o uso de antibiótico intracameral, não teve benefício para a redução de endoftalmite. Então, o que ele fala, assim, dando uma resumida no artigo, né? Então, o antibiótico tópico pré-operatório não adiciona nenhuma eficácia suplementar clara sobre o PVPI sozinho para reduzir endoftalmite. O uso rotineiro das fluoquinolonas pré-operatórias, a desvantagem que pode solucionar a flora conjuntival resistente, então, pelo que ele conclui que não é aconselhável. Aí eles resolveram mostrar também a influência dos antissépticos. Então, o que eles falaram? As vantagens, né, do antisséptico sobre os antibióticos. Tem uma ampla gama de mecanismos que torna ativos não somente contra bactérias, igual que a gente usa contra antibióticos, mas também contra fungos, protozoários, vírus. Eles não possuem mecanismo de ação seletivo, que torna menos suscetíveis ao desenvolvimento de resistência, e a eficácia não é afetada pela presença de um biofilme. Então, isso aqui eu coloquei essa tabela para mostrar justamente porque eles pegaram os antissépticos usados em vários países, então o iodo, que geralmente usa mais na Itália, esse Dropropsed, que geralmente usa mais em Roma, clorexidina. Então, eles fizeram um estudo entre vários antissépticos para ver qual que é o melhor também, que eles são mais usados. PVPI, geralmente eles usam várias concentrações, 10%, 5%, 0,6%, clorexidina 0,02, 0,1, e tem alguns usados em alguns países, que é esse Bioseco, a picloxidina, que geralmente não é usada aqui, mas em alguns países da Europa geralmente usam. Então, o que eles viram em relação aos antissépticos? O PVPI, usado em baixas concentrações, 0,6%,
Ele é eficaz na profilaxia pré-operatória, permitindo a erradicação de bactérias conjuntivais e garantindo uma tolerabilidade ocular satisfatória. Então, ele mostrou que o PVPI teve uma redução de 82% no número de esfregaços positivos quando a gente usa o PVPI, diminuindo até 74% da linha de base das bactérias para 14% com a profilaxia dele. Então, ele é tanto eficaz para diminuir a quantidade de bactérias e também tem uma boa tolerabilidade ocular durante a cirurgia. Já a clorexidina, eles viram que o efeito antimicrobiano dela tem várias atividades, tanto bacteriostática e bactericida, depende da sua concentração. Aí eles fizeram um estudo in vitro que teve boa atividade antisséptica contra Escherichia coli, contra Staphylo aureus, mas sem efeito inibitório para Pseudomonas aeruginosa, isso in vitro. Além disso, eles viram também que ela tem uma atividade contra os vírus, V2 e o HCOV2, e uma atividade amebicida. Mas estudos in vitro, mostrando a concentração de 0,02%, não foi realizado para confirmar a sua eficácia na profilaxia tanto de endoftalmite ou de algumas outras infecções. Também não mostrou, não tem boa tolerabilidade ocular. Então, eles, de conclusão, o que eles mostram? Que a profilaxia é um passo crucial para reduzir as infecções, só que tem uma necessidade também de reduzir o uso de antibiótico, porque isso mostrou um aumento da resistência. E que ele mostrava nesse estudo o que eles mais usam, o que é mais estabelecido na literatura lá na Europa, que eles têm costume, é o PVPI. Agora eu vou mostrar alguns artigos mais enfatizados para a cirurgia refrativa. Esse último que saiu foi do ano passado, eles fizeram um estudo sobre todos os antibióticos e antissépticos. Agora eu vou focar mais um pouquinho no nosso tema de cirurgia refrativa. Então, esse próximo artigo, ele vê a profilaxia pré-operatória de infecção conjuntival nas cirurgias, né, fotorrefrativa. Então, o que mostrou esse artigo? O objetivo dele foi mostrar o perfil microbiológico da conjuntiva nos pacientes submetidos a PRK, principalmente pacientes submetidos em miopia. Mostrou também o efeito na colonização bacteriana e ele testou a administração profilática tanto de tobramicina como de ofloxacina 0,3%. Então, foram testados 43 óleos de 37 pacientes submetidos a PRK. Foi aplicado antes da cirurgia os antibióticos de 8 em 8 horas, junto com a lente de contato, e a lente foi retirada 3 dias após o PRK. Aí eles fizeram cultura do saco conjuntival antes da cirurgia e após a retirada da lente. Então, de resultado, eles mostraram que não teve diferença estatisticamente na positividade da cultura nos dois grupos de olhos. Então, apenas um dos olhos, o ofloxacin, teve infiltrado corneano periférico com cicatrização completa. O uso da lente de contato depois do PRK foi tolerado e as culturas positivas no pré-operatórios foram frequentes. Então, de conclusão, ele mostra que os antibióticos profiláticos devem ser usados, que reduz a infecção, a contaminação bacteriana. Esse outro artigo já mostrou a atividade antimicrobiana profilática, o efeito na flora ocular dos pacientes, principalmente saudáveis. Então, o objetivo foi avaliar os efeitos da profilaxia na redução da flora ocular. O que eles fizeram? Fizeram um suave conjuntival antes da cirurgia de PRK em 100 olhos, depois coletaram novamente depois de 3 dias no uso de ofloxacina, de 8 a 8 horas. Então, o que eles viram nesse suave? Teve um predomínio de bactérias gram-positivas, que a gente já sabe que grande parte das infecções são Streptoepidermidis e Staphylo aureus. Essas espécies dos genes anaeróbicos, que é a menos comum, que é a Pipetococcus, também foram encontradas em 22% dos óleos, e depois a profilaxia com ofloxacino, as bactérias puderam ser cultivadas só em 7% dos óleos. Então, todos os isolados que eles fizeram foram sensíveis à ofloxacina, exceto em 5 cepas só, e nenhuma infecção ocorreu após o PRK. Então, de conclusão, ele mostrou que a profilaxia com antimicrobiano reduziu significativamente a flora ocular de 100 olhos antes da cirurgia refrativa.
Por último, esse outro artigo que coloquei é avaliar a sensibilidade do antibiótico nos pacientes com padrão isolado à cirurgia refrativa. Então, de método, ele foi determinar os padrões de suscetibilidade antibiótica in vitro da flora bacteriana conjuntival isolada antes da cirurgia refrativa de vários pacientes. Então, esse outro já examinou 105 horas. A diferença desse artigo para o outro, por quê? Aqui já foi testado pacientes que foram submetidos a LASIK, com o uso de fento segundo, 71 pacientes, e 24 com o uso de microcerátomo. 8 pacientes foram feitos LASEK e 2 pacientes com implante de lente fáscica. Então, o que eles viram? Esse já fez uma amostra de suave conjuntival no pré-operatório. Então, o paciente deitado na mesa já colheram a amostra da conjuntiva deles. E essas amostras foram inoculadas diretamente em meio de cultura, na beira do leito, antes da aplicação de anestésico tópico ou de antibiótico. Então, nessa cultura, eles escolheram, fizeram cultura de água-sangue, água de chocolate, caldo de glicato, água saburro, e foram fazer a coleta das culturas bacterianas, fúngicas e micobactérias. Então, o que ele mostrou de resultado também? Já nesse estudo com a Zika, 85% dos casos eram bactérias de Staphylococcus, com a GLAS negativo, 2% Staphylo aureus e 1% Streptopneumonias e outros negativos. Não teve nenhum fungo ou micobactéria isolada. Nesse aqui, os antibióticos, né, mais eficazes que foram testados foram o gemifloxacino, moxifloxacino e gatifloxacino. A resistência às fluoquinolonas de ofloxacino levo mostrou que já está tendo um aumento. Lá na Europa, eles têm, às vezes, o costume de já usar o gemifloxacino em alguns locais, que a gente não usa aqui, mas para pneumonia. Às vezes, eles fazem, casos de pneumonia bacteriana, eles costumam usar comprimido. Alguns testes feitos com tópico, mas não é uma coisa muito difundida, né? Principalmente aqui no Brasil. Então, o que ele mostrou? Que pode ser uma opção terapêutica usar as fluoquinolonas mais recentes em pacientes submetidos à cirurgia ocular refrativa para reduzir infecções, principalmente como o estáfilo, resistente à medicilina. Por último, eu queria trazer uma coisa que eu achei que foi a diretriz, né? A gente tem uma diretriz de cirurgia refrativa, se eu não me engano, foi publicada em 2020, e eles juntaram nomes de várias pessoas, assim, que fazem estudo, enfatizam, tem mais evidência para cirurgia refrativa, elaboraram 15 questões e eles responderam de acordo com as questões, se tem nível de evidência, qual que é o nível de evidência, se é recomendado. Eu vou colocar aqui um pouquinho algumas coisas relacionadas ao nosso tema hoje. Então, a primeira questão pergunta justamente da cirurgia refrativa, se é indicado o uso de antibiótico tópico no pré-operatório para profilaxias de infecções em cirurgia refrativa intraocular. Então, eles mostraram que tem evidências favoráveis ao uso profilático de antibiótico no pré-operatório, né, em forma de colírio, na redução da contaminação bacteriana no pós-operatório. Porém, a quantidade, né, a dosagem, tudo, a precisão dos resultados, isso aí geralmente deve ser a autonomia do médico, o oftalmologista ver qual antibiótico direitinho, qual a dose. Então, já nessa questão clínica, no pico 5, pergunta: é utilizado o uso de antibiótico intracameral no pré-operatório de cirurgia refrativa intraocular? Esse já é intraocular, mas eles falam também que existe evidências favoráveis ao uso de antibiótico profilático, né, na redução da contaminação bacteriana no pós-operatório. Também ele falou que a quantidade, né, consistência, tudo, deve ser a autonomia do médico decidir qual a dose certinha, mas que há evidência de a gente usar antibiótico. E que ele fala se há indicação de antibiótico para profilaxia no pós-operatório de cirurgia refrativa de córnea a laser com finalidade de correção visual. Qual profilaxia antibiótica indicada? Ele já mostra que o uso de antibiótico profilático no pós-operatório está indicado. Entre os antibióticos estudados estão tanto a tobramicina e as fluoquinolonas de quarta geração, mas a escolha, né, do agente profilático, o espectro de ação do antibiótico tem que ser considerado, junto com o perfil
microbiológico dos agentes infecciosos, possivelmente envolvidos. Então, a diretriz também, ela aconselha o uso de antibiótico, mas a gente sabendo dosar e ver qual que é o principal meio de contaminação, né? Qual que é as principais bactérias e direcionar. Geralmente, eles costumam indicar fluocinolona, tobramicina, que são as mais estudadas. E é isso, doutor. Eu fiz uma revisão dos últimos consensos que tem, dos últimos artigos. Não tem muitos artigos focando só em cirurgia refrativa, mas todos que eu achei eu coloquei aqui. Perfeito, Ana Muito Luísa. bom, Ana. Muito bom. Quer Ô, comentar, Reinaldo? Vamos lá, pode começar. Luísa, muito boa a sua apresentação, viu? É isso mesmo. É trazer artigos atuais, tá? E aí eu te ligo daqui a pouquinho. Então, eu estou durante uma aula aqui. Um abraço. Então, trouxe artigos é, recentes, importantes, revistas importantes. É isso que a gente quer. É, a dúvida, gente, se é interessante ou não, se é benéfico ou não o uso de antibiótico no pré-operatório, ela é exatamente porque a gente tem uma ação onde a gente não quer que aconteça nada. É a mesma dúvida quando a gente faz o crosslink. Muitas vezes você faz o crosslink e fala assim: será que se eu não tivesse feito, teria evoluído? Então, sempre que a gente tem alguma ação para esperando que nada aconteça, no caso da infecção, é muito difícil você comprovar essa eficácia. Agora, todo mundo usa porque nos dá uma certa tranquilidade. E eu uso por um motivo específico. Há um tempo atrás, na Ocular Laser, naquela época onde se fazia 10, 20, 30 LASIKs sequencialmente, era muito comum. A gente tinha lá um produtor de vapor chamado Steamer, que o Arnaldo vai lembrar bem. Então, o que o colega fazia? Ele dava um banho de vapor no microcerátomo e usava a mesma lâmina em óleos de diferentes pacientes. Isso, na verdade, dava ao médico a falsa ideia de que ele estava fazendo uma desinfecção daquele equipamento do microcerato da lâmina. Na verdade, eu fiz um estudo lá no laboratório Berta Abrão, mostrando que isso não é verdade. A lâmina, se ela for reaproveitada, ela deve ser reesterilizada após o uso no único paciente. Como é que eu fiz esse estudo? Em microbiologia, a gente tem um bacilo gram-positivo, chamado Bacillus subtilis, que ele é um marcador biológico de crescimento de bactéria. Como é que ele é usado? O seguinte, ele vem em ampolas. Você coloca no meio de cultura, numa placa, junto com um meio de cultura e vê se vai crescer alguma coisa. E vai crescer o bacilo, porque ele está lá para crescer mesmo. Quando você usa o antibiótico, você inibe o crescimento do bacilo subtilis. Então, você mostra que tem eficiência contra aquele bacilo. Agora, o que eu fiz para poder mostrar que o steamer não dava segurança? Eu peguei a lâmina, uma lâmina, contaminei com bacilo e coloquei no meio de cultura. E peguei uma outra lâmina estéreo, coloquei em outra placa e mandei para o laboratório para incubar para ver o que ia acontecer. Aonde tinha o bacilo, que foi passado o steamer na lâmina, cresceu bactéria do mesmo jeito. E no que na lâmina era estéreo, também foi passado o vapor para manter o mesmo padrão de avaliação, não cresceu. Então, quando a lâmina está estéreo, o vapor não vai acrescentar nada. Mas quando ela não está estéreo, é um grande risco utilizar em diferentes pacientes, porque você pode ter um risco de infecção bacteriana em diferentes pacientes submetidos à refrativa. Nós já tivemos isso no passado.
provavelmente por causa de equipamento, algum insumo não esterilizado para um paciente só. Então, fortemente, a gente lá no ocular laser, a gente não utiliza a lâmina em mais de um paciente. Outra questão que é muito importante é a questão da desinfecção. O PVPI talvez seja o produto mais amplamente usado para a gente reduzir a carga bacteriana da flora. Todos nós temos bactérias na flora conjuntival, né? Então, a flora conjuntival, se você usa o PVPI, e você tem que usar numa concentração que ele seja bactericida, você vai reduzir aquela população de bactérias. Então, o risco de infecção é menor. Lembrando que não é raro o paciente ter alergia ao PVPI. Isso é relativamente comum. Então, nesse caso, se usa a clorexidina, que é o substituto do PVPI. Acredita-se que o PVPI seja mais eficiente, né? E, evidente, Sim. quando você já operou, o uso pós-operatório, ele aí já não é uma suposição de vantagem, ele é uma necessidade absoluta. Por quê? Porque você tem uma solução de continuidade. Você perdeu a barreira epitelial. Muitas bactérias não penetram no epitélio íntegro, né? A maioria delas, felizmente. Mas quando você faz um PRK, você tem uma superfície ali num ambiente potencialmente contaminado, que é a flora bacteriana. Então, é absolutamente indispensável o uso do antibiótico até que você tenha o fechamento do epitélio. Lembrando que no LASIK, o índice de infecção refrativa é muito raro, mas no LASIK é mais raro ainda, porque você tem uma solução de continuidade apenas na borda. Porém, quando você tem uma infecção no LASIK, ela geralmente é mais grave, porque você tem uma infecção que está no estroma, então potencialmente ela é mais grave. Mas é também muito rara, assim como é no PRK. Bom, eu acho que são essas considerações, mas o mais importante que eu acho do que o antibiótico é uma boa desinfecção, é você usar o PVPI para reduzir a flora bacteriana. Então, isso aí é fundamental. Fazer uma antissepsia dos cílios. Quanto menos você tocar os cílios, a gente não usa campo com proteção de cílio, mas quando se faz a desinfecção com o PVPI, é fundamental, a enfermeira é treinada para isso, que passe o PVPI, deixe secar, não tire o PVPI nas bordas da pálpebra, onde está a raiz dos cílios, que ali nós temos uma contaminação muito frequente por bactérias. Então é isso aí, Ana. Parabéns, então, pela sua apresentação. Eu Arnaldo, vocês querem fazer só mais algum Vamos lá. comentário? queria fazer Quero só um sim. último comentário, doutor, que eu não, Oi? um desses, falando, queria só fazer um último comentário. Até nenhum desses estudos testados com PRK, eles chamaram a atenção principalmente para a questão de médico, porque, assim, nesses estudos, os principais staphylococcus, principalmente resistente à meticilina, foram testados em pacientes que eram médicos. Para a gente tomar justamente cuidado por isso, né? Porque a gente Está cortando seu áudio, Ana. Você geralmente tem podia um índice de repetir aí contaminação que maior, né? cortou. Ambiente hospitalar, essas coisas tudo. Ana, Perfeito. Estão me cortou ouvindo seu agora? áudio. Você podia repetir aí, por favor? Estou falando que um desses estudos com o PRK eles mostraram um aumento maior de estáfilo resistente à meticilina, principalmente em médicos. Eles testaram o suave conjuntival de médicos, né? Mostrando que a gente tem um índice de contaminação maior, né? Por conta de ambiente hospitalar. Então, eles falaram para a gente tomar cuidado e orientando justamente o antibiótico por isso. Perfeito, Ana Luísa. Então, como o Reinaldo já comentou, sua apresentação foi bastante objetiva, bastante completa, e não resta muito a acrescentar. O que eu gostaria de enfatizar é o seguinte:
não existe nenhum consenso sobre antibiótico terapia profilática, qual o antibiótico ideal, qual o quinolone de quarta geração, qual o intervalo, quantos dias devemos iniciar. Normalmente, cada cirurgião tem a sua própria conduta. Eu, pessoalmente, uso de rotina o antibiótico profilático, tanto em cirurgias intraoculares como cirurgias refrativas, iniciando uma associação de antibiótico, a quinolone de quarta geração, com a dexametasona 24 horas antes. Então, o paciente ele recebe uma orientação já de comprar a medicação uma semana antes da cirurgia, iniciar 24 horas antes, durante o período de 3 em 3 horas. Eu, pessoalmente, eu acho isso vantajoso, principalmente pelo fato de eu ter certeza que o paciente já adquiriu a medicação e vai usá-la imediatamente no pós-operatório também. Na época que eu não fazia antibiótico terapia profilática, era muito comum o paciente, na primeira visita de pós-operatório, isso tanto para catarata quanto para refrativa, você perguntar ao paciente se ele estava usando a medicação rigorosamente, às vezes ele relatava que nem tinha comprado ainda o colírio, porque não tinha ninguém para ir comprar e ele estava impossibilitado de sair de casa. Então, muitas vezes o paciente ficava 24, 48 horas sem usar nenhum tipo de antibiótico terapia no pós-operatório. Então, a minha incidência de infecção em cirurgia refrativa é praticamente zero. Eu nem me lembro o último episódio de infecção que eu tive em cirurgia refrativa. Então, como eu tenho uma resposta extremamente satisfatória com essa antibiótico terapia profilática que eu utilizo, sem nenhuma complicação, tanto no pré quanto no pós-operatório, eu continuo usando e dificilmente vou deixar de usar. Eu particularmente ando muito desiludido com esses estudos científicos, principalmente aqueles patrocinados por laboratórios. Muitas vezes o laboratório contrata lá uma equipe ou um hospital para fazer uma determinada pesquisa. Às vezes o N é muito pequeno, é 40, 50, 60 casos, e muitas vezes o encomendador lá, o laboratório que está encomendando o, o, essa avaliação, muitas vezes ele já induz ao próprio cirurgião a fazer, a ter aquela resposta que o laboratório gostaria. Então, eu, particularmente, ando muito desconfiado da maioria desses estudos científicos que a gente tem recebido, e principalmente aqueles que são publicados em revistas que não são peer-reviewed. Antigamente, eu tinha uma confiança muito grande nessas revistas que tinham essa revisão, mas atualmente, até essas revistas que são peer-reviewed, existem uma tendência muito grande de ter estudos, muitas vezes, mal direcionados e com resultados, muitas vezes, nem sempre confiáveis. Então, essa é a minha conduta. Uma unanimidade que a gente tem é com relação ao uso do PVPI top para fazer a antisepsia da face e também o PVPI que vai ser instilado no olho 5 minutos antes da cirurgia. Realmente, existe vários estudos que realmente indicam de que o PVPI tópico e o PVPI no pré-operatório imediato, tanto de catarata quanto refrativo, eles reduzem muito a incidência de infecção. Então, no ocular laser a gente usa, no meu bloco cirúrgico a gente usa. Agora, interessante é o seguinte, o PVPI ele tem que ser usado da maneira adequada. Eu fui submetido a uma cirurgia oftalmológica há 2 anos atrás, no meu próprio bloco cirúrgico, com a minha enfermeira, e a minha enfermeira lá, ela caprichou tanto na antisepsia com o PVPI, que eu tive uma ceratite intensa no pós-operatório imediato, praticamente as primeiras 24 horas de cirurgia. Eu não consegui dormir pelo desconforto enorme causado pelo PVPI que ela deixou cair na minha córnea. Então, o PVPI ele é um medicamento extremamente útil, mas ele tem que ser usado da maneira correta, senão muito da dor que o paciente vai relatar no pós-operatório da cirurgia não será nem por causa da cirurgia, nem as hospitalizações, sim pelo uso inadequado do PVPI. Okay? O Cláudio Cury está online, está? Boa noite, Cláudio. A gente gostaria de ouvir aí os seus comentários, por favor. Oi, pessoal, boa noite. Não estou Boa online, noite, mas Cláudio.
Estou aqui no hospital em Montes Claros ainda, trabalhando, terminando aqui, mas eu peguei a apresentação toda, muito boa. Eu não teria nada a acrescentar, não. É, é só dizer também que a gente deve se lavar muito bem, né? É parte da profilaxia do paciente e a profilaxia do médico. É uma coisa que eu estou chato lá no bloco cirúrgico nosso lá do hospital, é o uso de máscara. Eu acho inadmissível a gente ver residente, e fellow e preceptor usando máscara e com a máscara debaixo do nariz. Melhor nem usar, porque até incomoda. Então, ou usa ou não usa. Eu sou muito chato com relação a isso. Mas profilaxia eu também faço em toda a cirurgia, observando quando a gente passa aquele povidona, aquele outro povidona no paciente, né, que fala, vou passar um sabãozinho, o correto é que se espere de 5 a 6 minutos, né, antes de iniciar o procedimento. O PVPI na região do globo ocular também, 5 minutos pelo menos. Eu vejo muita gente pingando, já vem o médico e já dá aquela lavada com aquela seringa de soro. Então, quer dizer, o efeito ali foi praticamente nada, né? E questão de instrumental, também tem que ser muito bem visto isso. Existe um cuidado com aqueles integradores, que a gente não toma esse cuidado de ver se o integrador, que é o nome daquele papelzinho que fica lá nas caixas de instrumento, se eles estão devidamente mudados de cor, né? E recentemente nós tivemos um problema num dos lugares que eu trabalho com isso. Graças a Deus não teve grandes problemas, mas falharam na verificação desse integrador. E o antibiótico é um item, né, de toda a profilaxia que a gente deve realizar. Fora isso, nenhuma outra observação, não. Parabéns. E obrigado aí pelos comentários. Perfeito, É, Cláudio. uma coisa que eu queria acrescentar aqui é o seguinte: a levofloxacina, assim como a ofloxacina, são antibióticos de segunda geração que ainda estão no mercado. E, apesar deles não terem a mesma eficiência, porque já existem relatos de resistência para algumas cepas, existe um efeito sinérgico. Então, quando que eu uso a levofloxacina, o siloxan, uma coisa assim, o silodex, eu uso quando eu tenho uma suspeita, ou que eu tenho um quadro, vamos dizer, de potencial infecção, eu uso essa associação para aumentar a eficiência desses antibióticos de quarta geração. Eu uso associado com de segunda geração. Eu mostrei para vocês um caso essa semana, até a Ana Luísa estava lá comigo, me ajudou, e a paciente agora teve alta e já está com uma visão de 0,8, e agora é só esperar aquele edema residual desaparecer, mas eu não fiquei esperando para ver se ia ter infecção. Se esse é um quadro de esperar ter uma úlcera, um consumo de tecido, ativação de colagenase, essas coisas nada. Suspeitei, eu já entrei com dose terapêutica para antibiótico frequente e usei a associação, como eu falei com vocês, que é nesses casos, porque tem um efeito potencializador. Era só essa consideração. Perfeito. Pessoal, alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a doutora Ana Luísa? A hora é agora. Ela ficou a semana toda preparando isso aí, gente. Então ela está doida para Exato. poder responder. Gostaria de que todos Sim. perguntassem. Vamos começar aqui com o doutor Rafael Oliveira. Vamos lá, Rafael. Boa noite, pessoal. Ô, doutor, hoje não tem dúvidas, não. Aula muito bem explicada, bem embasada. Hoje estou sem Ok. dúvidas. Então vamos passar para o Rad. Boa noite. Uma Boa aula noite. excelente. Hoje também. Opa, Sem perguntas, Rad? peraí, só. Ai, tinha travado minha tela, desculpa. Sem perguntas. Ok, vamos lá para o Vinícius.
Quer comentar alguma coisa, Vinícius? Boa noite a todos. Minha pergunta vai um pouco na linha do que a Ana Luísa falou sobre essa questão de, principalmente pacientes médicos da área da saúde, tem uma maior contaminação e de bactérias mais resistentes, né? Eu tinha Aham. lido há pouco tempo no Crashmer também que eles indicam ou pomada ou colírio tópico de antibiótico, e nesses pacientes que têm maior chance de estar mais colonizados por bactérias mais resistentes. Vocês têm alguma medida diferente nesses pacientes com maior risco de colonização? Não, eu não uso de rotina pomada em um procedimento pós-operatório, sabe? Não, Não tenho seria no experiência pré-operatório nenhuma. mesmo. Pré-operatório, né? Não, eu não Isso. uso pomada, até porque pomada hoje em dia, a maioria dos laboratórios nem tem muito interesse em colocá-las no mercado. Eu não tenho experiência nenhuma com pomada e gel de antibiótico no pré-operatório. Não sei se o Reinaldo usa, se o Cláudio usa. Eu, pessoalmente, não utilizo. Essa pergunta é muito boa. A pomada, gente, ela tem um tempo de permanência no fundo de saco ali maior do que o colírio. Então, em que situação que eu uso a pomada? Eu uso a pomada em pacientes que têm dificuldade de estilar colírio, pacientes que às vezes estão sozinhos, não tem quem vai pingar o colírio para eles. Então, é mais fácil você usar a pomada aí 3 vezes ao dia do que usar o antibiótico 6 vezes. Mas a minha preferência realmente é pelo colírio também. E também a pomada, no pós-operatório, por exemplo, de Paco, você pode até ter uma boa, um bom trabalho em termos de antibiótico terapia. Agora, se o paciente usar a pomada de uma maneira inadequada, e eventualmente essa pomada for para a câmara anterior, certamente você vai ter um TAS bastante acentuado. Então, eu pessoalmente prefiro não utilizar. Cláudio Cury tem alguma experiência com relação à pomada aí, Cláudio, no pós-operatório, como antibiótico terapia? Não, só dependendo do paciente também, quando eu sei que ele não vai usar muito, quando eu às vezes vou Uhum, fazer algum curativo oclusivo. Fora isso, é colírio mesmo. perfeito. Nós vamos pedir ao Vinícius, então, que pesquise isso a fundo para a gente, se ele tiver tempo para amanhã, ou se não tiver para a próxima semana, para ele apresentar aí um estudo conclusivo sobre a vantagem do eventual uso de pomada no pós-operatório de cirurgias refrativas e cataratas. Ok? Pessoal, Veja alguém bem, gostaria Arnaldo, de... Arnaldo, só um minutinho, deixa eu só fazer uma Oi. complementação. Eu não acho que pós-cirurgia refrativa tem indicação a pomada. Eu uso a pomada Aham, quando eu tenho um quadro de infecção, é, uma infecção palpebral, um ordelo, alguma coisa, ou uma cirurgia de pterígio, alguma coisa que o olho está fechado. Eu acho que com o olho é, aberto, com uma solução de continuidade, o paciente ficar. Até porque o paciente vai estar com lente de contato, você não pode usar a pomada com o olho exato. com uma lente de contato. Pomada e lente Então, terapêutica não combina. não, a pomada deve ser usada, não é no pós-operatório, é naquelas infecções, principalmente de pálpebra, ou de cílios, ou blefarite, alguma coisa assim que você está tratando, porque o tempo de ação dela é maior e muitas vezes o paciente não usa da forma adequada. Mas assim, pós-operatório eu acho que você não deve usar também não. Nem no pré É o que também. eu tinha, o que eu tinha visto era mais nesses pacientes com risco de Pessoal, tem MARSA, alguma né? pergunta? Eu Ah, só complementando, que o que eu tinha visto era mais no pré-operatório mesmo, não utilizaria no pós, e era nesses pacientes com maior chance de colonização por bactérias resistentes. Aí o uso seria 5 dias antes da cirurgia, nos 5 dias antes, né? Cada um dos 5, e de 12 em 12 horas. Mas eu vou pesquisar mais a fundo e trago para a gente. pesquisa e depois se apresenta para nós aí, Vinícius, por favor. Pessoal, podemos encerrar então? Mais algum comentário? Então é Bom, isso. Então, parabéns, dona amanhã, Luísa. só, Amanhã não é só quinta, né, Reinaldo? na quinta-feira, gente, não tem caso, né, de uso profilático, porque a gente usa regularmente. Então, na quinta-feira, nós faremos aquele exercício, operar ou não. E todo mundo vai Perfeito. ter a oportunidade de apresentar. Tá bom? Então, vamos ver aí como é que o pessoal está indo aí, o raciocínio clínico. E todo mundo participando, mesmo que não seja o que estiver conduzindo o caso.
Então, até quinta-feira, então, Perfeito. gente. Até mais, então. Um abraço a Combinado. todos. Boa Então. noite, pessoal. Boa Falou, noite, gente. Boa pessoal. Até noite. quinta. Boa noite.